Olá, benditos! Nestes últimos capítulos do livro de Êxodo, os israelitas terão muito trabalho a fazer. Vamos ver a construção e a inauguração de um tabernáculo complexo, obedecendo às orientações de Deus nos seus mínimos detalhes. Mas antes de iniciarem qualquer trabalho, Moisés lembrou a todos o valor do descanso determinado por Deus no dia de sábado. A observância do sábado para Israel era a garantia de lealdade contínua a Deus. O mesmo princípio é válido para a nossa caminhada com Deus nos dias de hoje, viu? Qualquer coisa que fizermos para o Senhor deve ser equilibrado com descanso, para não corrermos o risco de trabalhar tanto na obra do Senhor ao ponto de esquecermos o Senhor da obra e cairmos num estresse desnecessário. Antes de construir o tabernáculo, Deus chamou Israel para a obra da simples obediência. Obediência básica é um pré-requisito para se fazer o trabalho do Senhor. Enfim, havia chegado o momento de fazer o que Deus havia ordenado a Moisés lá no Monte Sinai. A construção do tabernáculo que seria a morada de Deus no meio do povo de Israel. Depois Moisés falou: "O Senhor ordenou que dos bens que vocês têm, tragam uma oferta ao Senhor." Note que essa oferta foi uma ordem de Deus e não uma técnica inteligente de Moisés para arrecadar fundos. Isso mostra a maneira normal de Deus de levantar os recursos para a sua obra. Ele o faz através das contribuições do seu povo que tem um coração disposto. Claro que Deus poderia fazer com que os recursos aparecessem por milagre, mas ele escolheu financiar sua obra por meio das contribuições voluntárias do seu povo. Ele trabalha assim porque precisamos aprender a praticar a generosidade. Essa ideia encontra eco em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: "Portanto, cada um dê conforme propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria." Deus deu então a lista do material que seria necessário para a construção do tabernáculo. Ele pediu porque sabia que o seu povo tinha todo esse material disponível. Moisés então convocou todos os artesãos talentosos para colocar mãos à obra para fazer o tabernáculo e toda a sua mobília. Depois que Moisés transmitiu a ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel saiu dali, cada um para a sua tenda, para decidir o que iriam ofertar para o Senhor. Isso mostra que Moisés não usou técnicas de manipulação para pedir as doações. A ideia de ofertar com liberdade e sem nenhuma pressão é bem enfatizada aqui. Deus deixou claro que o tabernáculo não seria trabalho de um grupinho seleto, não. Todos teriam um papel na construção do santuário do Senhor, tanto homens como mulheres. E se cada um fizesse a sua parte, a obra poderia ser concluída. E isso nos remete a Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz: "Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função." Todos nós somos responsáveis pela construção do reino de Deus na terra. Privilégio, né? Deus escolheu Bezaleel e Aholiabe para serem os empreiteiros gerais da construção do tabernáculo. Eles foram cheios do Espírito Santo e capacitados especificamente para fazer essa obra. Eles tiveram uma inspiração única do Espírito Santo para fazer esse trabalho importante e prático, porque Deus queria que o trabalho fosse feito de acordo com o padrão estabelecido por Ele. Então fazia sentido que ele inspirasse e capacitasse especialmente alguns homens para fazer esse trabalho. Além de capacitar Bezaleel e Aholiabe, Deus lhes deu a habilidade de ensinar os outros, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, e os tecelões também. Eles foram capacitados para projetar e executar qualquer tipo de trabalho artesanal. E então, os israelitas começaram a trazer as suas ofertas, as suas doações, conforme as suas posses. Nem todos podiam dar ouro ou pedras preciosas, mas podiam dar, por exemplo, um pouco de pele de cabra. Todo tipo de oferta seria aceita aos olhos de Deus se fosse dado com um coração sincero.
Mas será que o povo traria o suficiente para um projeto de construção tão rico, tão grande, tão cheio de detalhes? Será que o que havia sido recolhido seria suficiente para a construção do tabernáculo do Senhor? É o que nós veremos no nosso próximo encontro. Deus te abençoe e até lá!